Boa tarde a todas e todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro virtual, que vai tratar aí sobre o atendimento virtual, né, nesse tempo aí de pandemia, né, o atendimento online a partir do contexto da pandemia. E então, para esse início, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados, né, ao Rafael e a Maria Adélia, a todos e todas vocês que estão aí conosco. Nesse primeiro momento, né, gostaria de saber se vocês estão me vendo, me ouvindo bem, né, se o som e o áudio está bom aí para vocês. Né? Tá ótimo, Fabrício. Beleza, obrigado, Rita, que fala diretamente de Juiz de Fora com a gente. Sei que tem pessoas de outras cidades também. Né? Litoral de Minas Gerais. Litoral de Minas Gerais é ótimo. Então, nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Tá? Inicialmente, o Marconi vai fazer uma pequena introdução e logo em seguida nós passamos aí para Maria Adélia e Rafael. Mas antes disso, né, gostaria de combinar com vocês que nesse primeiro momento a gente deixa aí os microfones desligados, né, para que a gente possa escutar bem, né, quem vai estar falando no momento. Daqui a pouquinho, né, quem está nos ajudando aí nos bastidores, a Carol, né, e enfim, vai estar dizendo que vocês podem encaminhar perguntas, comentários, né, então vocês fiquem muito à vontade para trazer a experiência de vocês com relação ao atendimento online, principalmente nesse momento do debate, que eu acho que vai ser muito importante, logo depois dessa escuta, a gente conseguir também trazer todos os impasses e questões que nós tivemos aí com relação ao atendimento online, principalmente agora, nesse 1 ano e 9 meses, no ano e 10 meses de pandemia. Né? Também está conosco aqui, fazendo a tradução em Libras, Laís, querida, muito obrigado. E também a Rosane Lucas, que vai estar revezando aí com ela. Né? Então, eu gostaria de me apresentar para poder passar a palavra para o Marconi. Eu sou Fabrício Ribeiro, conselheiro aqui do CRP da 16ª plenária, atualmente coordenador da Comissão de Orientação de Relações com a Justiça, da Psicologia e Relações com a Justiça, e também compõe a Comissão de Ética do CRP. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, né, partilhando aí desse tema. Eu sou um homem branco, para que vocês possam perceber melhor quem aqui está falando para vocês. Sou um homem branco, de cabelos castanhos, um cavanhaque que já denuncia que eu caminhei bastante para chegar até aqui. Né? Atrás de mim, uma parede muito sem graça, talvez bege ou creme, né? E numa sala até um pouco iluminada. Né? Então, vocês fiquem à vontade, pode, daqui a pouco vão poder interagir aí pelo chat e mais à frente a gente vai poder conversar um pouco. Né? Então, passar a palavra para o Marconi para que ele possa fazer uma breve introdução para a gente e em seguida a gente vai escutar os nossos palestrantes. Ok, Fabrício, muito obrigado. Obrigado aí a presença de todos, né? Sejam bem-vindos. Meu nome é Marconi Matos, eu sou psicólogo fiscal do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e atuo na subsede leste, que fica em Governador Valadares. Né? E para as pessoas aqui presentes e para os que nos acompanham pelas mídias sociais que têm algum tipo de limitação de visão, eu autodescrevo que sou pardo, tenho altura mediana, 39 anos, tenho cabelos grisalhos, estou usando óculos agora, estou em um ambiente residencial, que eu estou no trabalho hoje em home office, e uma parede branca ao fundo. Né? Hoje a gente está aqui, né, e é com muito orgulho que o CRP compartilha com vocês esse momento e agradece a presença de todos desde já e os colegas que vão chegando. Né? A gente está aqui hoje para poder falar sobre o atendimento mediado por TICs, né, que são as tecnologias da comunicação, tecnologias da informação e da comunicação, também chamado de atendimento remoto, ou atendimento virtual, ou mais popularmente conhecido como atendimento online, né? Todas essas terminologias são válidas.
e estamos aqui para refletir, então, sobre quais os impactos dessa nova realidade face ao contexto pandêmico, né, no fazer dos psicólogos e os impactos na própria psicologia, né? Nós contaremos também, como bem disse o conselheiro Fabrício, nós vamos contar também com a participação dos pesquisadores, para quem está chegando agora, né? O Rafael Costa, que é de Belo Horizonte, e a Maria Adélia, que é lá do Rio Grande do Sul, e eles mesmos se apresentarão posteriormente. Também reforço para os que estão chegando agora, quem se sentir à vontade, se quiser, pode abrir as suas câmeras, tá? E a gente combinou de usar o chat para fazer perguntas que serão organizadas pela equipe de comunicação e, no final das falas dos convidados, nós retornaremos às perguntas, tá? Então, desejo boas-vindas novamente para quem está chegando, o pessoal está entrando aos poucos aí, tá? Bem, então, diante desses diversos desafios que são inerentes ao atendimento online e que surgiram nesse contexto pandêmico, para fazer uma breve introdução, a gente já pode destacar aqui diversos aspectos, como, por exemplo, né, perguntas que pairam sobre essa forma de trabalhar. Como acontece o atendimento com crianças, por exemplo, uma demanda que chega para o conselho, a resolução não veda, mas como acontece na prática? É viável? É possível? E os serviços de escola na pandemia, né, como se deu, como está acontecendo? E as questões relacionadas ao sigilo, né, o que tem a ver com o local físico onde o psicólogo está atendendo, ou onde a pessoa está sendo atendida. Tá? E os atendimentos feitos fora do Brasil, os psicólogos cadastrados aqui no Brasil que atendem quem mora fora do país. E os que moram fora do país, né, que estão atendendo também de forma remota lá em outro local. Os profissionais também têm tendência de usar essa terminologia de psicologia online, psicologia net, psicólogo virtual, quando, na verdade, a gente tem que entender que isso... o atendimento online é o psicólogo fazendo uso de uma ferramenta, de um recurso, né, que essa demanda ela começa na pessoa. Tá? E além dessas perguntas que pairam assim, vem outros desafios que são inerentes ao próprio serviço. Como, por exemplo, prestar um serviço de qualidade, que é o que todos nós psicólogos devemos nos comprometer a fazer, conforme aponta o nosso código de ética, né? Zelar pelo sigilo e privacidade sempre, fazer a publicidade que respeite o nosso código de ética também, mais especificamente lá no artigo 20 do código de ética. Se o atendimento online não exime o profissional também de realizar os registros corretamente, guardá-los por no mínimo 5 anos, conforme aponta a resolução de 2009. Para os atendimentos de quem é menor de 18 anos, tem que ter uma autorização e está presente na resolução em vigor, né, que é a 11 de 2018, que está lá no seu artigo 8º, no seu artigo 5º, né, e também está presente no artigo 8º do Código de Ética. A questão de como fornecer documento também, isso é um desafio, sempre que for solicitado um responsável ou o próprio paciente, como é que a gente trata isso de forma ética, é um grande desafio. E essas 6 de 2019, né, que traz as regras para elaboração de documento, enfim, né, diante desse cenário aí de desafios e incertezas no que se refere ao atendimento online, a gente tem uma certeza de que, né, devemos estar inscritos gratuitamente no EPSI. Eu acho que a maioria de vocês já deve conhecer que essa plataforma do CFP, que traz a relação, né, de psicólogos autorizados à sociedade quando vai buscar um profissional para saber se ele está apto, né, ou habilitado para poder prestar esse serviço remoto. É consultado lá no site do EPSI, é o mesmo site que os psicólogos se cadastram, né, nós psicólogos nos cadastramos para poder ter essa autorização de forma gratuita, né? E para quem buscou dessa ferramenta, do EPSI, desse site no início da pandemia, viu que a gente teve um certo bug no sistema, né? Porque houve um aumento exponencial de cadastros no EPSI, de psicólogos pedindo autorização gratuitamente para poder fazer esse atendimento online. E aí foi assim, um caos, mas com uma certa celeridade, né, face ao tamanho da demanda, o CFP conseguiu resolver, e aí teve algumas pequenas alterações no site, aí os psicólogos conseguiram se inscrever de forma naturalmente veloz, vamos dizer assim, rápido, nem fácil o tamanho da demanda. Só para vocês terem uma ideia, nos primeiros 5 meses de 2020, o número de solicitação já era 3 vezes maior do que o registrado em
todo o ano de 2019. Então, no ano de 2019 inteiro, nós tivemos em torno de 1.900 pedidos, quanto nos 3 primeiros meses só de 2020, nós tivemos 6.500 pedidos de inscrição. Isso só para poder fazer o atendimento online na região de Minas Gerais, né? Assim, o número foi gigante. Houve um aumento aí de 917% do pedido de inscrição para poder fazer esse atendimento online, né? E se a gente for pegar assim um breve contexto histórico para a gente dar uma introdução desse nosso encontro hoje, assim, essa prestação mediada, prestação de serviço psicológico mediados por algum tipo de tecnologia, ele já data lá desde a discussão, já data desde a década de 1990. Então, as discussões já vinham sendo consolidadas através dos congressos de psicologia, né? E lá em 2000, a resolução CFP 3 de 2000 já trazia, então, um marco regulatório sobre esse atendimento psicoterapêutico mediado por computador, mas, a princípio, era só a critério de pesquisa, né? Isso lá no ano de 2000. Aí, em 2005, nós já tivemos também a resolução 12 de 2005, tá? Que trazia essa possibilidade também de trabalho mediado. Um site tinha que ser cadastrado no CFP, e aí esse site ele deveria, então, receber um selo do CFP para poder estar autorizado a realizar até então as orientações, porque psicoterapia até então também não podia fazer, né? Aí vem em 2012, um pouco mais adiante, se falava também em meios tecnológicos de comunicação à distância, continuava com atendimento psicoterapêutico só em critério de pesquisa, né, experimental, e continuava. Eu sou branca, meço 1,66 m, tenho cabelo castanho curto, uso óculos, estou vestindo verde, atrás de mim tem uma parede branca com 2 prateleiras com livros e uma flor. Vou falar então para vocês sobre a terapia online, vou compartilhar a tela, vou tentar ser bem clara para aqueles que não puderem visualizar, estiverem só ouvindo. Então, vamos lá. Eu tenho em torno de 20 minutos, pelo que eu entendi. Então, apresento a terapia online em tempos de Covid-19. Falo inicialmente da Covid-19, do atendimento psicológico ampliado, apresento as modalidades de terapia online que estão sendo usadas na pandemia, que já vem desde antes, né? E evidências de efetividade. Faço algumas recomendações éticas para os atendimentos online e apresento as considerações finais. Então, em março de 2018, foi que a Organização Mundial da Saúde se manifestou mentais que a pandemia poderia trazer. Mas um mês antes, ainda em fevereiro, a China já teve uma publicação de uma pesquisa que mostrou índices aumentados de depressão, ansiedade e estresse na população. Então, já em fevereiro de 2020, a China estabeleceu atendimento online à saúde mental das pessoas 24 horas por dia, 7 dias na semana, para dar conta desses sintomas aumentados de depressão, ansiedade e estresse na população. E toda a experiência de atendimento é reportada nesse artigo publicado em 2020, numa revista muito bem conceituada, na Lancet Psychiatry. E o que foi acontecendo no mundo todo? Seguindo essa mesma linha, a gente vê nos Estados Unidos a ampliação do atendimento online, eles chamam de telepsicologia, a psicologia online lá nos Estados Unidos. Então, a telepsicologia teve as suas regras enormemente flexibilizadas, certo? E diversos psicólogos começaram a praticá-la. Aqui no Brasil não foi diferente, a gente tem a resolução 4 de 2020 do nosso conselho, que o Marconi bem falou, que flexibilizou também as pessoas, os psicólogos, bastaria se inscrever no cadastro EPSI e já poderiam de pronto realizar a terapia online, para poder dar conta da demanda, enquanto que antes era necessário aguardar uma resposta favorável do conselho para poder iniciar os atendimentos online.
que se vê em março, agora está tapando ali bem onde eu precisava olhar, mas enfim, em maio de 2020, que é a primeira notícia que se tem de em que pé que estavam os atendimentos online nos Estados Unidos, em decorrência da pandemia, né, que foram ampliados. O diretor executivo da Associação Americana de Psicologia, o Arthur Evans, foi entrevistado pelo político Joe Kennedy para mostrar como é que estava a situação. O que ele comunicou? Que já em maio de 2020 se observava uma ampliação do acesso ao tratamento psicológico. Pessoas que teriam dificuldade de buscar tratamento já estavam sendo vistas online. Populações que não tinham profissional de saúde mental na sua comunidade, como as zonas rurais, as fronteiras, também estavam sendo atendidas, e mesmo em áreas urbanas, imigrantes que antes não eram atendidos estavam recebendo atendimento em saúde mental. Então, já foi bastante favorável esse comunicado do Arthur Evans, e veio ao encontro de tudo que já vinha dizendo a literatura sobre os benefícios dos atendimentos online, que é ampliar o acesso ao tratamento psicológico. Ainda em 2020, houve uma pesquisa com terapeutas de diferentes países. 145 terapeutas da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá participaram dessa pesquisa, que investigava como é que eles percebiam essa transição abrupta na pandemia para os atendimentos online. O que eles reportaram? Que consideraram essa transição satisfatória, apesar de disrupções lá com a tecnologia, dificuldades, de modo geral, consideraram satisfatória. Eles se prepararam para a mudança, e aí está um ponto importante, a si e aos pacientes. E, em grande parte, esse preparo foi com a ajuda de colegas. Então, esses terapeutas prepararam a si, aos pacientes, com o auxílio de colegas, trocando informações e tal, e a maior parte deles, 92,4%, considerou a experiência do paciente em atendimento online como positiva. E isso foi, então, algo que impactou a atitude desses terapeutas para com a terapia online. Eles todos, quase, passaram a ser favoráveis à prática. Uma outra pesquisa também de 2020 nos Estados Unidos, dessa vez com 2.619 terapeutas. Eles contaram, nessa pesquisa, que aumentaram 12 vezes a quantidade de atendimentos psicológicos online depois que houve a migração abrupta na pandemia. E acharam favorável isso, tanto que eles pretendem seguir atendendo, se surpreenderam, né, com esses atendimentos, não acharam algo tão difícil de fazer, e eles pretendem seguir atendendo online após a pandemia, em uma frequência maior do que antes dela. Tudo isso ainda em 2020. E aí, quais eram, então, as expectativas para a terapia online em 2020, né? Que a Covid-19, ela serviu como um catalisador para a aceitação e implementação dos serviços psicológicos online. Aqueles que eram um pouco refratários, resistiam, ao se lançar abruptamente nessa prática, acabaram achando-a positiva. E, apesar, então, dos desafios técnicos e de comunicação, é possível que a terapia online se torne mais comum nos próximos tempos. Esse é o entendimento de grande parte dos estudiosos sobre o assunto, né? Em 2021, em maio, o que vem, então, da experiência também dos Estados Unidos? Algo positivo que foi detectado, que é a cultura de não cancelamento das sessões psicoterápicas. O que acontece? Pela flexibilidade com que terapeuta e paciente podem reagendar seus horários, mexer na agenda, ninguém ficou sem ir na sessão. E, modo figurado de dizer, sem participar da sessão. E isso é uma novidade, porque antes havia muita falta às sessões, né? E como é que, então, vem sendo praticada a terapia online durante a pandemia e já antes dela mesmo, né? Via videoconferência, audioconferência, chat síncrono, de forma assíncrona, quando o terapeuta e paciente estão interagindo ao mesmo tempo. E chat assíncrono, e-mail e SMS de forma assíncrona. As duas modalidades são usadas na pandemia, já vinham sendo usadas antes.
A terapia via videoconferência é a que mais se aproxima da terapia presencial, claro, devido aos recursos de áudio e vídeo, a sensação ilusória de estar com a pessoa e influi na empatia. Não é à toa que a psicoterapia via videoconferência é a preferida dos terapeutas e é a modalidade recomendada pelo CFP quando terapeuta e paciente têm condições de realizar o atendimento dessa forma, né? Por que que eu digo isso? Porque quando não for possível oferecer a terapia via videoconferência, quais são as recomendações internacionais, principalmente nesse momento de pandemia? Considerar outras alternativas de comunicação remota, síncronas e assíncronas. O que a gente vê, então, nos Estados Unidos? A terapia por telefone teve um estouro, um boom nesse momento pandêmico. Ela não era coberta pelos planos de saúde, certo? Mas ela está sendo muito praticada. Ela é uma questão de equidade e justiça social para as populações desfavorecidas, que não têm internet, celular com vídeo, chega nas zonas rurais e chega muito bem nos idosos, que têm muita dificuldade com videoconferência. Pelo menos nos Estados Unidos, eles têm muito mais facilidade em ser atendidos por telefone do que por videoconferência. E o que acontece? Um relatório publicado em janeiro de 2021 pela revista da Associação Americana de Psicologia, a Monitor on Psychology, nos informa que 61% dos psicólogos clínicos nos Estados Unidos estão realizando desde o início da pandemia atendimento psicológico por telefone, exclusivamente por telefone. O que eu quero dizer com isso? Do início ao fim. Não é que eles vão intercalar consultas com videoconferência ou consultas presenciais com consultas por telefone. São atendimentos exclusivos por telefone. 61% dos terapeutas estão realizando atendimento dessa natureza. Por conta disso, está havendo um movimento na advocacy, de advogarem esses psicólogos clínicos nos Estados Unidos para que os planos de saúde sigam cobrindo a terapia por telefone, mesmo quando a gente sair desse momento pandêmico. A terapia por telefone, ela já é super, tem sua eficácia muito comprovada, são mais de 20 anos de pesquisa que mostram que ela funciona, e 2 estudos recentes, inclusive, sugerem maior facilidade de desenvolver empatia em comunicação em áudio do que em vídeo, por incrível que pareça. Isso vai contra a nossa intuição, né? Porque no vídeo a gente tem a imagem junto. Porém, esses 2 estudos compararam pessoas que foram só se comunicaram com áudio, com pessoas que se comunicaram com vídeo. As mesmas pessoas também que se comunicaram com vídeo se comunicaram também exclusivamente por áudio. E nessas comparações, o que se viu? Que a pessoa, quando está só com o áudio, ela presta mais atenção na prosódia, em como a outra pessoa fala. E principalmente para idosos que pode ser mais fácil desenvolver a empatia, por incrível que pareça. Faltam mais pesquisas, mas já são evidências que fazem cair por terra o conceito de que sem a imagem pior a qualidade do tratamento, né? Opa, agora não estou conseguindo mais passar aqui as minhas lâminas. Vamos ver o que está acontecendo. Travou aqui, gente. Pronto, andou. A terapia textual, ela vem crescendo em popularidade no mundo todo e há evidências que apoiam a sua eficácia e a satisfação dos pacientes. Mas ela é bem menos conhecida, é a menos conhecida das modalidades de terapia online, mas vem sendo praticada na pandemia como já era antes. E é muito comum lá fora as pessoas buscarem atendimento em plataformas online. Eu ainda não sei muito bem qual é o entendimento do Conselho Federal de Psicologia sobre aqui no Brasil como funcionam essas plataformas, mas lá no exterior elas
as mais famosas são razoavelmente rigorosas, né? E o que acontece? Elas fazem alguns estudos sobre quais são os resultados dos tratamentos oferecidos nelas. Então, o que a gente vê? Que as pessoas lá fora estão buscando muito na pandemia atendimento via chat, telefone, videoconferência, uma combinação dessas modalidades nas plataformas. Os terapeutas têm um compromisso de responder até, no mínimo, 2 vezes por dia em horário comercial. É cobrado uma tarifa mensal, né, fixa, e um estudo já nos mostra que 318 usuários do BetterHelp, que é uma das mais famosas plataformas do mundo, com depressão, atendidos durante 3 meses, o que ocorreu? 37,8% deles apresentaram melhora clinicamente significativa, e 62% ao menos uma resposta parcial no questionário de depressão PHQ-9, que é um questionário muito usado mundialmente. Ele foi medido antes e depois desses 3 meses de tratamento, né, foram coletados os dados e foi encontrado esse resultado positivo. O atendimento online de crianças, que o Marconi falou, né, vem sendo repetidamente apontado lá fora também como um problema. Não é diferente a coisa lá em comparação com o Brasil, e eu digo que nos 10 anos que eu venho pesquisando psicoterapia online, realmente o atendimento online de crianças tem muito pouca literatura em comparação com o atendimento de adultos. E, inclusive, a maior parte, até a pandemia, as enquetes feitas com psicólogos norte-americanos sobre o atendimento online, a menor parte dos que atendiam online atendia crianças. Então, a gente não sabe muito sobre isso. Por isso que quem está atendendo criança agora, as supervisões, as trocas de informações, é muito importante sistematizar esse conhecimento, difundir entre os colegas, porque realmente é mais complicada o atendimento online de crianças. Elas se distraem imensamente diante das telas, elas precisam de mais espaço, né, para o seu atendimento, se moverem dentro de casa. Uma das maneiras de fazer o rapport com as crianças é compartilhando itens da casa, o terapeuta compartilhando, a criança os seus. Hoje em dia já tem recursos interativos que podem ser compartilhados com a criança, fazer a terapia com um joguinho online acontecendo, né? Então, não vão faltar maneiras de engajar essa criança na tela, nesse atendimento online, né? Quanto aos aspectos éticos da terapia online, o Marconi muito bem lembrou, a terapia online ela deve obedecer os mesmos princípios éticos da terapia presencial. Ponto. Façam isso e vocês terão menos erros de cometer erros, menos chances de cometer erros nessa pandemia, nessa transição abrupta. O que acontece? Esse é o entendimento mundial sobre o assunto. Seguir o código de ética da atuação do psicólogo para os atendimentos presenciais. E o que acontece? A primeira coisa que o terapeuta que vai atender online deve ter é o conhecimento da tecnologia. E isso para ele saber lidar caso aconteça alguma coisa durante a sessão, como resolver o problema e para poder instruir o paciente também, né? Muitos terapeutas nos Estados Unidos treinam seus pacientes. Vocês vejam que quando houve a mudança abrupta para os atendimentos online na Europa e nos Estados Unidos e no Canadá, esses terapeutas reportaram que eles prepararam seus pacientes para esses atendimentos online, certo? O consentimento informado é um documento que é muito utilizado fora do Brasil para o paciente ter clareza sobre o que ele vai receber, o que está envolvido nesse tratamento. Então, sobre o que versa o consentimento informado, esse contrato? Sobre o tipo de tratamento que será oferecido, os riscos e limites da terapia online, os requisitos tecnológicos necessários. Se for via videoconferência, tem que ter uma boa rede, né? Se não tiver uma boa rede, já pensar em outros aparelhos que serão utilizados. É importante combinar o ambiente, que deve ser privado. Nesse momento de pandemia, muitos têm buscado falar de dentro do automóvel, falam estacionados na rua, ou falam em uma praça usando Wi-Fi. É claro, o importante é que a pessoa tenha acesso ao tratamento, sem dúvida, principalmente nesse momento pandêmico. Mas a gente pode usar critérios, se possível,
os melhores. Então, o ambiente privado, se o sujeito só consegue indo para o seu carro, estacionando na rua, pelo amor de Deus, o terapeuta, ele tem responsabilidade sobre isso, ele tem que confirmar com o paciente se ele está num local seguro, se ele não vai sofrer uma investida na rua de algum criminoso porque está parado num lugar inadequado. Tudo isso tem que combinar muito bem com o paciente, certo? E que seja também um local calmo, sem distrações, desliga todos os aplicativos que ficam lá chamando a atenção, desliga a rádio, do computador, o foco tem que ser o tratamento, nada de alimentar animais no horário da terapia, porque vai mexer no cachorro, no gato, não. Tem que estar focado no seu tratamento, certo? Esse consentimento informado também versa sobre o que pode ser esperado em termos de ajuda, como serão solucionadas falhas na comunicação, quem liga para quem, se cai a conexão, como, se via WhatsApp, e-mail, será o acesso ao terapeuta entre as sessões. Essa combinação pode ser muito importante nesse momento de pandemia, que as pessoas estão com sintomas aumentados de depressão, ansiedade, podem acionar o terapeuta a todo instante, e o terapeuta, por sua vez, precisa se preservar para poder cuidar das pessoas. Então, para muitos terapeutas é importante estipular períodos que o paciente pode fazer contato para ele não ficar assoberbado. E também porque já temos muitas notícias de que online os pacientes sentem que o terapeuta está sempre ali, a um clique de distância, então está sempre à disposição. E se isso não ficar bem claro, não for demarcado, pode ser complicado para o terapeuta, certo? Também é muito importante no consentimento informado combinar com o paciente como será o manejo em casos de emergência, pegar telefone de 2 pessoas que possam ser contatadas desde o primeiro atendimento já ter esses telefones das pessoas que podem ser contatadas em caso de emergência, combinar recursos locais que podem ser acionados num caso desses. E eu vou dar um exemplo muito simples e que é reportado pela Associação Americana de Psicologia. Por exemplo, o idoso sendo atendido vai tomar um copo d'água e se engasga, e se sufoca com aquele engasgo. Você está do outro lado vendo isso, o que você vai fazer numa hora dessas? Tem que ter, sim, esse plano para como manejar casos de emergência. É importante cuidar o sigilo das informações, né? Senhas, antivírus atualizado, não usar conexão pública e Wi-Fi gratuito de preferência, claro que nesse momento de pandemia, se for a única forma, que a pessoa então seja atendida desse jeito. E não gravar as sessões, o paciente deve saber que ele não pode fazer isso. Quanto aos limites do tratamento, o contrato sendo claro, ele já vai estabelecer tudo isso muito bem, né? O tempo, o custo e os compromissos de confidencialidade. Pode parecer para as pessoas que num atendimento online, os limites eles são mais claros porque as pessoas não estão terapeuta e paciente não tão próximos geograficamente, mas justamente ao contrário, os limites, eles são mais fluidos no atendimento online, e por isso o terapeuta precisa atentar bastante para eles e estipular muito claro o que está em jogo no tratamento para o paciente saber qual é esse enquadre, né? Então, é importante o terapeuta manter o tom e a maneira profissional na comunicação, cuidar com a desinibição, porque esse é um fenômeno recorrente nos atendimentos online e nas nossas conversas online em geral. A desinibição é algo que a gente tem que cuidar muito. E é importante, se puder, interagir com o paciente somente em horário comercial, certo? Muito bem o que é uma relação terapêutica com esse profissional que está prestando serviço psicoterápico a mim e o que é uma relação com a minha vizinha, com os meus amigos, com meu marido, entende? E é importante também, se o terapeuta conseguir, manter consistência e previsibilidade, oferecendo as sessões em horário regular. Para a terapia, então, via videoconferência, recomendações que se observam lá fora na literatura são olhar para a câmera para simular o olho no olho, isso dá uma sensação de acolhida para muitos pacientes. Nem sempre, se for na abordagem psicanalítica que o terapeuta trabalhar, talvez ele não vá dar tanta atenção a isso, mas fato é que existe um grande número de terapeutas que aconselham seus colegas a olhar para a câmera para simular o olho no olho durante seus atendimentos. Enquadrar a parte superior do corpo é uma indicação que terapeutas fazem também, porque assim você vê os gestos, o paciente vê os seus gestos e eu vejo do paciente.
Então, se puder, esse enquadre da parte superior do corpo. E ter uma boa iluminação é fundamental, porque se tiver uma janela aberta atrás de mim, com a luminosidade vindo em cheio, eu ficarei escura, o paciente não verá o meu rosto, e eu também terei, se o paciente estiver nessa posição, o terapeuta também não pode ver o rosto do paciente, vai ficar sombreado. E é importante ver as expressões faciais do paciente durante o atendimento via videoconferência. Na psicoterapia por telefone, as recomendações já são maiores, mais detalhadas. É importante conferir a localidade do paciente a cada ligação, por aquelas razões que eu falei, porque pode surgir uma emergência. É importante ver se o paciente está num ambiente privado, já que a gente não tem pistas visuais. Comunicar empatia mais efusivamente ao paciente, mais claramente. Então, fazendo vocalizações mais frequentemente. Sim, estou ouvindo. E é importante conferir se o paciente está entendendo, porque não tem pistas visuais. E se for de uma outra região, se tiver um outro sotaque, tem sempre que conferir se ambos estão se entendendo no processo, né? É importante o terapeuta saber que vai ter que ter uma boa tolerância ao silêncio nas ligações, nos atendimentos via telefone, e é fundamental não cair nessa tentação enorme, que é ser multitarefa durante o tratamento. Então, está atendendo o paciente, está aproveitando para responder e-mail, mensagem de texto, fazer outras coisas. Não pode. Nem terapeuta, nem paciente. O foco tem que ser na conversa, na terapia que está acontecendo. Para a terapia textual, uma recomendação também recorrente é usar palavras e expressões que normalmente não são utilizadas no contato face a face, para comunicar empatia, cuidado, preocupação, calor aos pacientes, né? O paciente não está te vendo, então você tem que ser ultra explicativo disso tudo para ele poder entender. E é importante conferir se paciente e terapeutas estão se compreendendo ao longo das trocas de textos, né? E na terapia, sempre combinar tempo de resposta com o paciente e manter esse ritmo constante. Isso diminui a ansiedade do paciente, certo? Quais são, então, os desafios, já passando aqui para as considerações finais da terapia online, é que a maior parte do que a gente sabe sobre a terapia online vem dos países desenvolvidos. É de lá que vem toda a pesquisa quase na área. A gente tem que conhecer a nossa realidade. E um grande desafio, dessa vez mundial, é adaptar e personalizar para os pacientes a oferta dos serviços online. Por exemplo, para pacientes provenientes de populações vulneráveis ou carentes, ou mesmo para pacientes que, por suas preferências, não querem uma terapia via videoconferência. Se o paciente não quer e eu tenho condições de atendê-lo via audioconferência, eu devo fazê-lo, porque também a gente sabe, a literatura nos informa que quando o paciente não é afeito àquilo, vai ser um obstáculo ao tratamento. Já é algo que já dificulta o tratamento. Então, vamos tentar facilitar para que fique bom para ambos os lados do processo, certo? A ampliação do atendimento online na pandemia é uma oportunidade, sobretudo aqui no Brasil, para que os terapeutas sistematizem a sua experiência e ajudem a aprimorar as diretrizes para os atendimentos online. Então, fica aqui esse conselho de que vocês reportem isso, dividam com seus pares, registrem em algum lugar, porque vai ser assim que a gente vai aumentar os nossos conhecimentos sobre a terapia online aqui no nosso país. Eu agradeço muito a vocês por me ouvirem hoje. E passo a palavra para o colega Rafael. Vou parar aqui o compartilhamento de tela. E passo, então, para o... Obrigado, Maria Adélia. Gente, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Eu fico muito feliz de estar nesse momento aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência, uma outra perspectiva de conversa, né? E fico... muito interessante, acho que vai dar um diálogo bem interessante com o que a Maria Adélia trouxe, né? Fazendo um pouco, me apresentando, né? Fazendo um pouco da minha autodescrição, né? Então, sou branco, tenho uma barba curta, né? Também cabelos curtos, pretos, encaracolados, estou com os óculos retangular, estou com uma camisa social com listas brancas e azuis.
No fundo da minha parede, do lado esquerdo, né, tem 2 prateleiras com livros e revistas em quadrinhos, né, livros e revistas que para mim são muito caros, né, enfim, é uma outra discussão para outro momento, né, e alguns objetos de decoração e raízes de uma planta, né, e desse mesmo lado tem um sofá bege com uma almofada preta e outra azul. Já do lado direito, da minha direita, né, tem 2 quadros com imagens abstratas, na parte de baixo uma parcialmente uma persiana e uma janela, né? Então, novamente, né, gostaria de agradecer ao convite, né, e agradecer ao conselho, a figura do Fabrício e do Marconi, né, e toda a equipe de apoio aí para o evento, né, agradecendo a Carolina, né, e toda a equipe de apoio e a oportunidade de dialogar com a Maria Adélia, né. E minha fala hoje, gente, não é uma fala só minha, né, eu faço parte de um grupo de pesquisa, né, o do Psitrap, né, que é o grupo de pesquisa de psicologia, trabalho e processos psicossociais, que está fazendo uma pesquisa junto ao CNPq, né, sobre o teletrabalho dos psicólogos em Minas Gerais, né, e por isso eu agradeço ao CNPq e aproveito também, atualmente eu sou doutorando, né, gente, então aproveito para deixar um abraço ao meu orientador, José Nilton Garcia de Araújo, né. Então, gente, falar um pouco sobre o atendimento online, né, ainda mais nesses momentos de pandemia, é uma discussão desafiadora, né? A gente está vivendo numa sociedade fortemente atravessada pelas tecnologias, né? E a psicologia também está sendo afetada por isso, né? E aí a gente tem vários autores que estão discutindo como que a tecnologia está mudando nossas vidas, né? Temos a Nicola da Costa, o Ricardo Antunes, o Rafael Groman, James Woodcock, e diversos outros que têm falado dessa questão, desse impacto, né? E se a gente olhar para a nossa vida, gente, quase tudo que a gente faz tem uma tecnologia, né? Um bom exemplo, bom e velho telefone celular, né, gente? De um aparelho que inicialmente é só receber ligação, agora hoje a gente faz tudo nele, né? Serviço bancário, calendário, né? E isso diz muito do nosso modo de fazer, nosso modo de agir, né? E até mesmo algumas atividades que não necessariamente tem uma tecnologia nova, digital, muito inserida, né? Como nosso cozinhar, por exemplo, acaba que está sendo modificada também porque nossa memória está mudando um pouco, né? A gente está perdendo um pouco dessas tradições, né, de um tempo atrás, né? E a gente está ficando cada vez mais dependente do que a gente pode encontrar no Google, né? E partindo, então, dessa reflexão, eu gostaria de lembrar um pouco do que a Nicola da Costa, né, trouxe lá em 2005, uma reflexão sobre que as novas tecnologias, elas geram impactos diretos e indiretos na nossa vida social, né? Ela traz lá da descoberta da energia a vapor no século XVIII, né, que tornou possível a mecanização do trabalho, né, ampliou a nossa capacidade produtiva, né, e trouxe mudanças, por exemplo, no papel do trabalhador, né, na nossa relação com a mercadoria, né. Isso também mudou a arquitetura das cidades, né, criando novos espaços industriais, de trabalho, de lazer, né, e isso forma novas formas de lidar com isso, né, novos processos de produção, de subjetividade. E aí, fazendo um salto temporal, né, gente, pensando nessas mudanças do digital, a gente está vivendo algo novo, né, e acho que talvez acelerado por esse quadro da pandemia, né, que é uma nova forma de pensar a nossa organização do trabalho, né, e essas novas plataformas que estão surgindo, né, plataformas que oferecem vários tipos de serviços, várias formas de interação entre pessoas, e entre essas diversas formas temos aí a nossa psicologia, né, que está passando por isso, né? E essas plataformas,
elas se apresentam como facilitadoras e não se reconhecem como parte desse processo, né? Se apresentam como neutras, né? Oferecemos serviços, né? Porém, gente, que neutralidade que é essa dessa tecnologia, né? A gente pode pensar o seguinte: quem constrói uma tecnologia, quem faz uma plataforma, essa pessoa vai ter lógicas e concepções, né, que vão fazer daquilo um produto que vai ser vendido e comercializado. Então, a tecnologia não é neutra, né? Ela tem uma lógica, né? E o que a gente está vendo hoje é que várias tecnologias, né, têm na sua base, na sua essência, essa lógica neoliberal, né, de um trabalho flexível, né, de um trabalho flexível e também de uma quase ignorar alguns avanços históricos que a gente teve em relação a lei trabalhistas, né, se colocando como, sei lá, algo acima disso, né? E diante desse cenário de crise, né, essas plataformas também têm servido como uma forma de muitos trabalhadores sobreviverem nesse momento, né? Principalmente pensando nas plataformas de serviço, principalmente das entregas, né? E até um conceito do Ricardo Antunes, né, que está surgindo uma nova classe, né, que é a classe que vive do trabalho, né? E aí tem algumas pesquisas muito interessantes, por exemplo, sobre o serviço de entrega, que eles funcionam quase como um ciclo vicioso, né? Que quando a pessoa entra nesse serviço de entrega, não consegue sair, né? Porque para se manter lá, precisa de ter um certo endividamento inicial, né? Que com trabalho se paga isso, mas precisa constantemente estar renovando esse ciclo, né? Que para muitos é muito difícil sair dessas plataformas também, né? Desse trabalho virtual, essa psicologia também que vai para o virtual, né? Ela não é só no mundo das ideias, no mundo etéreo do digital. Ela tem uma base material, né? E aí a gente tem uma base material que vai desde a geologia, né, na produção de materiais, né? Então o celular tem componentes minerais que são fundamentais para a sua produção. A internet tem aí cabos, conexões oceânicas, uso de energia, né? Então, toda essa lógica tem uma materialidade, né? Toda essa produção tem uma materialidade que vai afetar sobre isso, né? Então, se a gente pensando nessa disponibilidade do atendimento online, por exemplo, a internet aqui no Brasil não chega da mesma forma em todas as cidades ou todos os municípios, né? Tem a pesquisa do TIC Domicílios, né, que mostra que há uma distribuição irregular dessa qualidade da internet, enquanto nas cidades, né, há uma internet de boa qualidade, quando se vai para o interior, isso não aparece tanto, né? E ao mesmo tempo, há uma presença de uma internet móvel, né, que tem seus limites, tanto pelo causa do plano contratado e também pela possibilidade de conexão, né, que tornaria, por exemplo, inviável uma videochamada, por exemplo, né? Então, sem entrar numa particularidade de nenhuma das plataformas da psicologia, eu queria trazer uma reflexão para a gente pensar que caminho que é esse que a gente está construindo, né? E é um pouco do que a nossa pesquisa pretende construir de reflexão. Porque a gente está vendo uns exemplos em algumas outras áreas, né? Por exemplo, direito, existem plataformas que você pode contratar um advogado como uma parte de uma solução jurídica, né? Então, por exemplo, você precisa de um advogado para entregar uma peça, ou então para impetrar uma ação, mas não vai ser um advogado que vai, por exemplo, fazer o ciclo completo dessa defesa de direito ou acionamento da justiça, né? É a mesma coisa para arquitetura e várias outras áreas, né? E na psicologia, né, nossa pesquisa inicial, a gente viu algumas plataformas que oferecem alguns pontos que acho que merecem um debate, né? E é interessante a gente conversar isso com o conselho e com outros colegas, né? A gente pensar
esse caminho que a psicologia vai seguir, por exemplo, plataformas que oferecem, se cadastra com a gente que você vai ter um salário de tantos mil reais por mês, né? Ou então plataformas que os clientes podem encontrar terapeutas baseados em sintoma, né? Então, esse aqui é bom para depressão, essa aqui é boa para ansiedade, né? Será que essa forma com a possibilidade de dar uma avaliação em estrelinha, né, de 1 a 5 estrelinhas, né? Será que isso diz da qualidade do serviço ofertado, né? Então, a gente tem esse cenário acontecendo e por trás desse cenário a gente tem algumas lógicas, né? Eu comecei a falar sobre essa lógica desse novo sistema das plataformas que são alimentadas, né, por essa economia de dados, né, desse capitalismo 4.0, esse capitalismo de vigilância, né, tem alguns desses conceitos, né, mas qual que é a lógica desses conceitos? Né? De que tudo que a gente faz de maneira digital, né, que tudo aquilo que um algoritmo consegue distinguir como ação humana nesse digital, né, tem um valor. Né? Esse valor vai ser computadorizado e vendido ou para gerar anúncio ou para venda de informações, né? E um dado também que se alimenta da nossa forma de relacionar, né? Então, por exemplo, se todo mundo gosta de ter atenção, se comunicar com outras pessoas, e o que uma rede social, por exemplo, como Facebook, Instagram faz, né? A partir do momento que você posta uma foto lá, né, você vai receber curtidas, comentários, né, ou não receber isso, né, que isso vai provocar sentimentos, né? É um pouco que o Fuchs, né, que chama de subjetividade capturada na produção de valor, né? Ou seja, a nossa forma de interagir, né, gera valor para essas plataformas que vão gerar dados, que vão gerar anúncios, né, que vão alimentar esse novo sistema de produção de dados, né? E aí, nesse sentido, gente, pensando que a tecnologia não é neutra, né, ela precisa ser discutida, ela pode ser discutida, né? Ela pode ser regulamentada, né? Um exemplo, por exemplo, foi do Google, né, que recentemente trocou a política de publicidade para menores de 18 anos, né, excluindo publicidade de conteúdos excessivamente comercial. Né? Isso, raças porque é o texto deles, né? E por que isso acontece, né? São discussões dessa regulamentação dessa prática, né? E se a psicologia, então, vai caminhar nesse sentido, né, e trazendo um pouco do que a Maria Adélia trouxe, o Marconi trouxe, né? A gente teve aí, com a pandemia, esse crescimento de 917%, né, de pedidos de cadastro do IPSI. Como que a gente está indo para esse online? Né? Como que a gente está se adaptando para essas questões? Porque as ferramentas que estão aí, né, muito novo, né? Talvez as turmas que estão formando agora estão tendo alguma discussão sobre a nossa a presença da psicologia na internet, né? Mas isso é algo muito novo, né? Assim, novo assim, no sentido de intensidade, né? Algo antigo em termos de prática, né? Então, uma prática que está sendo muito intensa, né? E que precisa ser melhor pensado, né? Podemos estar online? Claro que podemos, né? Tanto que tem a resolução que trata sobre isso, né? Mas que forma que a gente vai construir novos saberes, né? E aí um conceito que eu acho muito interessante para pensar nisso, né, é uma interdisciplinaridade ampliada, né? Por muito tempo a gente discutiu uma interdisciplinaridade com outras profissões, com políticas públicas, né? E agora a gente vai ter que pensar da nossa relação com a tecnologia, né? Será que para a gente conseguir, por exemplo, essa segurança digital, né,
esse sigilo da informação, as plataformas que estão disponíveis aí, elas conseguem garantir isso, né? Por exemplo, sistemas de criptografia, né? No início da pandemia, por exemplo, o Zoom, que é a plataforma que a gente está usando hoje, não oferecia criptografia, né, na versão gratuita, né? Então, olha que risco, né? A gente sabe pensar, né, como discutir isso, conversar isso com os nossos clientes, né, pensando no sigilo, né, como orientar, né, sobre as questões de tecnologia, as questões do espaço que o atendimento vai acontecer, né, sobre melhores formas de testar a tecnologia. Um exemplo muito simples que eu gosto sempre de usar é o seguinte: agora eu estou conversando com vocês pelo headset, né? Eu vou mudar para o microfone da webcam. Agora vocês estão me ouvindo pela webcam. Olha a diferença da qualidade do áudio, né? Fica um áudio mais poluído, né? Deixa eu voltar para o headset. Então, isso é algo a se pensar. Mesma coisa, por exemplo, o uso do WhatsApp, né? O WhatsApp tem um sistema de backup não muito eficiente, né? E aí, né? É a melhor ferramenta? Então, a gente tem que começar agora a ampliar essas nossas discussões para que a ferramenta tecnológica sirva à psicologia, né? Não que a psicologia se sirva dessas ferramentas que estão aí, porque senão a gente começa a correr alguns riscos. E que risco é esse que a gente está correndo, né? Acho que a gente está correndo um risco, né, de perder uma construção que foi muito interessante, muito difícil da psicologia, né, que é o seu compromisso social, né? A psicologia está em diversos contextos. Nós estamos, né, enquanto categoria, né, nas políticas públicas de saúde, na assistência, na segurança pública, né? E como que esse online pode acrescentar nesses serviços, né? Não é simplesmente, por exemplo, um CRAS ter um celular conectado à internet para poder fazer videochamada. Não é isso, né? Mas como inserir uma possibilidade desse uso da tecnologia para atender pessoas que não podem ser atendidas pelo presencial, considerando que há no Brasil essa dificuldade, né, de acesso à internet, com qualidade, né? A mesma coisa a gente pode pensar no aprendizado dessa tecnologia. A gente precisa pensar numa educação para o digital, né? Não basta saber entrar em rede social, mandar mensagem no WhatsApp, mas, por exemplo, uma ferramenta de comunicação pode ser muito interessante como um articulador comunitário, né? E como que a gente pode discutir isso e pensar isso nessas nossas práticas em políticas públicas, né? É a mesma coisa para a graduação da psicologia, né? Como que a gente pode pensar nesse online para criar espaços de conexão, de troca, né? Fica aí como um desafio também. E um outro risco também que a gente está vendo, né, que é um risco da precarização da psicologia, né? Um pouco que eu já falei, né, desses sites que se colocam como intermediários, né, principalmente na parte da psicologia clínica, né? E nesses sites tem uma lógica que alguns muito bacanas, né? Acho que uma lógica muito alinhada o que tem vindo sendo discutido, e outros sites com uma lógica com discursos que são problemáticos, né? Que são preocupantes, né? Por exemplo, promessa de salários, né? Oferta de um consultório cheio, né? Essas misturas de tema. Inclusive, eu estou até fazendo uma captura de prints de telas de cursos que aparecem anunciados no Instagram para depois fazer uma discussão sobre isso, né? A que serve isso, né, gente? Acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer. A tecnologia toda traz, essa intensificação do uso da tecnologia traz, né, um risco de saúde, né? Esse excesso de tela, né, essa nossa forma que está sendo possível, né, nesse momento,
né, tá gerando algumas novas formas, né, por exemplo, de educação de crianças, né, ou então de organização do trabalho, né, um trabalho que está ficando cada vez mais intensificado, né, porque a gente perde esses espaços de socialização do ambiente para ir para um online que você está quase multitarefa, né? É o WhatsApp que apita, é o e-mail que chega durante uma reunião, e a gente está tendo relatos desse trabalho intensificado, né? E é assim que a psicologia vai caminhar, né? E que ferramentas que a psicologia tem para debater isso, não só na prática clínica, né? Mas também na prática organizacional, né? De como que todo esse processo pode ser repensado, né? E de ter a tecnologia como aliado, né, gente? Não como uma ferramenta só que a gente vai pegar como está e usar na nossa prática, né? Então, é um pouco, gente, desses desafios que eu queria trazer para vocês, né, como reflexões, né? Em breve a gente vai fazer um convite também para pesquisa, né, para a gente aprofundar um pouco nessa discussão e abrir um espaço também para um debate, né, gente? Para a gente ver, olha, diante desse cenário, como que a gente está vivenciando isso e que estratégias que a gente tem, né, para repensar a psicologia, né? Como que essa tecnologia pode agregar as diversas práticas da psicologia. Gente, isso era um pouco do que eu queria trazer, né? Passa a palavra para o Fabrício, para o Marconi. Né? Maravilha, Rafael, muito obrigado, Maria Adélia. Vocês trouxeram coisas muito importantes, né? Eu já vi aqui que no chat a gente tem algumas questões para trazer para vocês, mas achei interessante o percurso que vocês fizeram. Eu me lembrei muito do Freud, viu, Maria Adélia e Rafael, quando ele vai avaliar a questão das tecnologias, e aí ele vai dizer que hoje tudo é pressa e agitação. A vida do homem está cada vez mais sofisticada e intranquila. E olha que ele está falando isso no início do século XX. Quer dizer, ele não tinha nenhum dos recursos que nós temos hoje, né, com relação a isso que, de alguma forma, tem nos acelerado e tem tornado cada vez mais complexa as relações entre as pessoas, né? E nesse sentido, achei muito interessante, Maria Adélia, que você trouxe. Você vai nos ajudando a pensar um certo passo a passo orientativo, pensando assim numa perspectiva ética, né, e de cuidados necessários que a gente tem que ter nesses recursos que estão colocados no nosso tempo, né? Acho interessante quando o Rafael traz essa temos que discutir a tecnologia, porque eu acho que não tem como recuar. Nós estamos num tempo que a tecnologia um pouco se impôs, não é? E agora a gente precisa pensar o que fazer com ela, né? E como que o fazer ético da psicologia ele vai poder caber, né, servindo-se desses instrumentos enquanto algo que vai ser um facilitador ou vai ampliar aí um pouco o acesso da nossa população ao atendimento psicológico, né? Estatisticamente, tem melhorado o acesso da população, né? Recentemente saíram algumas pesquisas, né, que as chamadas classes D e E aumentaram cerca de 10% do que foi no ano passado, mas aí fica a pergunta que o Rafael coloca, qual que é a qualidade dessa internet? Então, numa perspectiva, se pensar que boa parte da nossa população é atendida pelo Sistema Único de Saúde, porque elas não têm cash, né, dinheiro para bancar uma internet de qualidade, eu fico pensando quem está incluído nesse processo, né? Acho que os pontos que a Maria Adélia traz nos ajuda a pensar, inclusive, isso, né? Porque o sujeito que talvez não tenha dados pode ter telefone, né? Pode ter o telefone. Então, assim, acho que é uma discussão muito importante, né? Não quero me delongar aqui,
se o Marconi também quiser comentar alguma coisa, para a gente poder passar para as perguntas, que eu acho que tem algumas perguntas que vão tocar diretamente em algumas dessas questões com relação ao atendimento online, principalmente no contexto da pandemia, né? Para quem começou a nos acompanhar um pouco depois, né? Aqui nós estamos fazendo um encontro virtual, aonde o tema é o atendimento online, né, nessa perspectiva da pandemia, e, de certa forma, até mesmo agora pensar fora da perspectiva da pandemia, porque não acho que a gente porque a pandemia vai acabar. Eu acho que terão consequências esse fazer aí no período de pandemia, mesmo depois, né? Então, acho que a gente tem que discutir muito sobre isso. Você quer comentar alguma coisa, Marconi? Podemos ir para as perguntas? Fabrício, eu gostaria só de fazer alguns comentários a partir da fala dos colegas, dos nossos convidados. Obrigado mais uma vez pela presença de todos, né? Em especial os nossos pesquisadores, Rafael e Maria Adélia, que contribuíram enormemente. Mas eu gostaria, sim, de fazer algumas contribuições rápidas, assim, do ponto de vista técnico, né? E ético e legal do que os colegas apresentaram aí. Por exemplo, a Maria Adélia falou que a pandemia ela foi, e de fato foi mesmo, um catalisador para a psicologia. Isso é uma verdade, né? Eu até acrescento, viu, Maria Adélia, que assim, trouxe a psicologia para a vitrine, não que ela nunca estivesse, né? Mas houve um chamamento da psicologia no planeta inteiro, né? Que, claro, a gente sabe por quê, em decorrência, né, desse contexto pandêmico. A psicologia ficou muito visível e isso foi muito bom para a profissão. E, de certa forma, a gente pode dizer que com maestria a gente conseguiu dar conta, né? A psicologia conseguiu dar conta dessas demandas que surgiram. Ela chegou a comentar também sobre a questão que ela não sabe como o sistema conselho vê a questão das plataformas, e parece, olhando aqui rapidamente aqui no chat, até parece que foi a indagação da colega Graziane Cristina também, é o seguinte, né? A gente não vê problema nenhum em plataforma, do psicólogo procurar esse tipo de prestação de serviços, né, para poder atender remotamente. Só que, assim, de uma forma bem geral, claro que tem diferenças e peculiaridades de cada um, são muitas, inúmeras, mas parece que elas de uma forma geral, elas têm dois princípios, duas vertentes. A vertente de organizar os atendimentos, que isso, de certa forma, é ótimo, né? Organiza a sua agenda, marca o horário, isso é maravilha. E tem uma outra vertente, que é a vertente da publicação, para se angariar pacientes, e é aí que geralmente traz problema, né? Para o psicólogo, para o CRP também. Por quê? Porque, de uma forma geral, isso vem com muita frequência no conselho mesmo, ela agride ou fere, pelo menos em 4 aspectos, o nosso código de ética. Por quê? Como a Maria Adélia bem disse, o atendimento online, e eu também falei sobre isso no início, tem que seguir todas as normativas do conselho, da mesma forma, como se fosse atendimento presencial, tem que seguir os preceitos éticos, as resoluções, e aí, geralmente, né, a gente não está, assim, generalizando, mas, em algumas vezes, essas plataformas, elas, minimamente, o nome completo dos profissionais e o número de registro do CRP de onde eles vieram, né? Também utiliza o preço como forma de propaganda, eu acho que foi até esse contexto que a colega apresentou no chat aí, muitas vezes trazem previsão taxativa de resultados e as divulgações sensacionalistas, né? Então, a gente tem orientado nesse sentido, Maria Adélia, de que os profissionais se prontifiquem junto aos responsáveis técnicos dessas plataformas para manifestar que, olha, isso aqui é uma irregularidade perante o nosso código de ética, né? É um compromisso ético do profissional que está inscrito nessas plataformas também de se manifestarem negativamente quanto a essas publicidades irregulares, né? Então, não é nada contra, não, mas tem que seguir os parâmetros. E o Sistema Conselhos tem feito algumas ações de proximidade com os responsáveis técnicos dessas plataformas, né? Para poder dialogar nesse sentido, né? Principalmente no que envolve a questão da publicidade profissional, né? Outra questão interessante também que a Adélia falou, ela falou que essa questão da falsa sensação de quando se atende remotamente, principalmente no dispositivo, no celular, por exemplo, a falsa sensação de que o psicólogo está ali 24 horas por dia no atendimento. Isso pode ser uma grande armadilha para o profissional, é um desafio tremendo para o profissional
que resolve atender utilizando essa ferramenta. E, inclusive, a nossa resolução A11 de 2018, ela traz um artigo alguns artigos, né, que justamente dão um auxílio ao profissional quando ela diz no seguinte sentido, olha, por exemplo, é vedado, no artigo 7º da Resolução 11 de 2018, fala que é vedado o atendimento em emergências e desastres. O artigo 6º fala que é inadequado para atendimento de urgência e emergência no caso de crise, né, ou surtos, por exemplo. E no artigo 8º fala também que é vedado o atendimento remoto em casos de violação de direitos ou em violências, né? Em qualquer tipo de violência. E aí, isso tem uma lógica muito simples, e é baseado nisso que a Maria Adélia refletiu, que é para o psicólogo, entre outros vários aspectos, não tomar para si uma responsabilidade tão grande, que talvez ele mesmo não dê conta, por N fatores, tecnologia, como a gente já falou aqui, enfim, né? O psicólogo tem que acionar as equipes locais ou familiares, as equipes, para um atendimento presencial diante desses casos. Porém, como a gente bem colocou aqui, essa resolução 4 de 2020, né, nesse contexto conturbado de pandemia, ela vetou esses artigos que considerem inadequados ou veda esse tipo de atendimento. Então, enquanto perdurar essa resolução 4 de 2020, isso é válido, além também de ter vedado os artigos 3º, que fala da exigência do cadastro no EPSI, e o artigo 4º também, que é a responsabilidade em uma infração ética por não estar inscrito no EPSI. Isso também está suspenso, né? E pegando um pouco da fala do Rafael, sendo bem breve aqui, ele fez uma pontuação também que a gente reflete muito sobre isso, a questão da internet ruim, né, da tecnologia em si, Rafael. E você foi muito feliz nesse ponto aí, porque, de fato, às vezes a gente entende, pode ver a tecnologia como um avanço, mas que isso vem de encontro ao que você bem colocou também, Rafael, que é a questão do compromisso social da psicologia. Todos nós aprendemos lá, né, em História da Psicologia, como a psicologia chega no Brasil, né, lá já na década de 1962, ela então é uma profissão regulamentada, e aí na década de 70 ela toma esse viés mais social e sai daquele viés elitista, e não teria ser como diferente no Brasil continental, né, de tomar essa vertente. E esse compromisso social da psicologia de hoje está em todos os lugares, mas é em todos os lugares mesmo. Eu sempre costumo falar nos eventos que o Conselho realiza, principalmente nas faculdades, né, no projeto CRP pelo campus, de que tem pelo menos um psicólogo, ou deveria ter no Brasil, nas políticas públicas, por exemplo, no CRAS, é obrigatório que tenha a presença de pelo menos um psicólogo. E aí, Rafael, eu concordo com você, né, o atendimento remoto, ele tem limitações, e aí pode acabar sendo um fator excludente. E as equipes que atendem em zonas rurais, por exemplo, as equipes volantes lá da assistência social, né? Então, achei muito pertinente essa fala sua. Ok, Fabrício? Eu acho que dá para a gente abrir, né, para as perguntas, para os depoimentos também. Quem quiser participar, abrir a câmera, fica à vontade, pessoal. Essa roda de conversa com a gente aí. Alguns aqui que a Carol mandou para a gente, e acho que estão endereçados para ambos, porque não tem um endereçamento assim específico. A gente pode ir tomando as perguntas para a gente poder conversar um pouco. Então, a Isabela Caldeira de Souza, ela fala o seguinte: estou atendendo online há quase 2 anos e a minha dificuldade é de marcar um horário fixo com os pacientes. Pela plataforma, eles veem a agenda e marcam quando desejam, de acordo com a disponibilidade deles. Isso é um problema? Eu deveria frisar o horário fixo? Essa é uma questão interessante com relação ao atendimento online, que parece, como o Marconi falou, né, que a gente está 24 horas por dia ligado. Rafael, Maria Adélia, vocês querem comentar? Quer começar, Rafael? Posso. Bom, o que eu aconselharia a Isabela, né, gente, que acho que a plataforma tem que servir para a gente, né? Então, se essa questão da plataforma ter a agenda toda disponível e a pessoa poder ver os horários livres, né? Se isso não atende você, tanto enquanto ser humano, trabalhador, né? E também enquanto os aspectos técnicos da prática, né? É importante pensar um ajuste, né? E aí tem que ver o que a plataforma te oferece como solução, né? Ou então dialogar com o próprio cliente em relação
em relação a isso, né? Qual que seria a melhor estratégia, tanto enquanto você é trabalhador, enquanto também uma questão teórica e conceitual de como fazer sua prática clínica, né? Algo nesse sentido, assim. Eu fiquei na dúvida porque eu achei que quando os psicólogos entrassem nessas plataformas, eles também horários que eles ofereciam, né? Eu não entendi por que esse profissional, Isabela, não sei como que no seu caso, você não conseguiu que os horários selecionados pelos pacientes fechassem com os que você teria disponibilizado lá. Não sei se vocês têm um conhecimento melhor de como isso Não funciona parece para me que explicar. fecha, Maria Adélia, assim. É porque quando eu fico pensando, por exemplo, como quando acontece na Unimed, né? Quando a gente abre para marcar uma consulta, existem lá os horários que o médico colocou que ele está atendendo. Então, muitas vezes, os pacientes, naqueles horários que o psicólogo colocou disponível, ele se vê à vontade em mudar o seu horário de acordo com a sua disponibilidade. Por exemplo, eu sou atendido por você às segundas-feiras, às 15 horas. Aí eu fui lá, abri o aplicativo e vi que às 16 você estava livre, né? Não tinha nada lá já previamente marcado. Aí eu vou lá e marco, porque entendo que aquilo ali é mais cômodo para mim, nesse sentido. Mas isso aí tem que ser, isso aí é combinado no contrato, né? Por exemplo, em cima da hora, postergou para 1 hora depois a sessão, tudo isso tem que estar combinado, porque as pessoas se organizam, né? Para os atendimentos. E se você sabia que estava vago aquele horário das 4, você poderia ter combinado até de fazer uma leitura com algum colega, alguma outra atividade para aproveitar aquele momento, e aí em cima da hora o paciente posterga 1 hora. Isso não é correto nas relações que a gente conhece de trabalho. Sim. Acho que esse é um ponto assim que vai aparecer com relação a essa questão, que tem a ver com a precarização do trabalho, né? Fica parecendo que é qualquer hora, né? E a gente sabe que constitui um setting, constitui um horário. A questão do combinado, né? Que você colocou, né, Maria Adélia? Acho que é muito importante, né? A Cristiane levantou a mão. Você quer falar, Cristiane? E depois eu volto aqui para as perguntas. Eu quero fazer um comentário em relação à questão do atendimento, desse tipo de atendimento, nessa questão dos horários, por experiência própria. Eu acredito que tem muito a ver também com qual que é o convênio que presta esse serviço, a plataforma, porque eu mesma faço uma psicoterapia, né? Eu tenho a minha pela Unimed, e não é assim. O primeiro horário foi esse, eu liguei, eles agendaram de acordo com o que tinha lá e que eu tinha disponibilidade. Mas as outras sessões são sempre nos mesmos dias e nos mesmos horários. Então, eu acredito que tem que ter talvez seria ter esse olhar, né, esse cuidadoso, assim, em relação a qual que eu vou escolher para trabalhar. Sim. Cristiane, eu vou aproveitar que você falou, eu vou colocar também, né, que a questão dos cursos sobre atendimento online, o que vocês pensam, né, se o Marconi já viu alguma coisa. O Marconi até já comentou, né, na fala dele que ele estava olhando essa questão dessas ofertas, né? O que vocês têm visto, né, com relação a esses chamados cursos, né, para ensinar os psicólogos a atenderem nessa modalidade online? Você quer começar, Maria Adélia? Olha, eu confesso para vocês que eu não fico pelo Facebook, pelo Instagram, e eu não sei o que surge de cursos de pessoas que eu não conheço, que não são pesquisadores, porque por muito tempo eu só chegava aos meus ouvidos cursos promovidos por pessoas que já vinham estudando há anos a terapia online e tinham uma vida acadêmica já entrelaçada com a terapia online, e aí eu ofereci um curso, e estão cada vez mais comuns esses cursos. Agora, no fim do ano, tem um curso excelente que a PUC vai oferecer aqui em Porto Alegre sobre terapia online, mas contratou pessoas que
tem todo um percurso acadêmico, uma trajetória crível, né? São pessoas que estão autorizadas a falar. E eu não sei o que está correndo por aí nas mídias de terapeutas oferecendo cursos. Eu adoraria saber a visão do Marconi, o que vocês têm recebido de notícias sobre isso, mesmo o Rafael, porque eu não estou ciente quando não é acadêmica a história. Ótimo. Rafael? Olha, o que eu tenho mas é de um monitoramento bem inicial, né, de cursos e anúncios que ofertam soluções milagrosas, né? Mas fora isso, assim, eu também não saberia dizer como que são ofertados esses cursos, salvo os cursos universitários, né? Aí sim, existem vários grupos. Em Belo Horizonte tem algumas universidades que oferecem, né? Vários outros locais também tem, né? Desses que eu também tenho acompanhado, né? Sim. Marconi, no conselho tem chegado para... Só para, assim, eu não assim, tem psicólogos aqui, talvez tem gente até que é fora de Minas e talvez não saiba como é a nossa realidade, né? O nosso trabalho aqui no CRP, ele é regionalizado, né? Eu sou o psicólogo fiscal aqui da subsede leste. Essa demanda eu nunca vi e nunca chegou enquanto pergunta, questionamento, então eu não tenho experiência. Mas eu estou aqui tentando, se vai aparecer um curso que ensine como atender online. Eu vejo até com bons olhos, se for um trabalho sério, já que você não sabe, não tem habilidade, não conhece ferramenta, não sabe manusear, acho que até é bom. Isso é uma opinião bem pessoal, tá, o pessoal? Mas, assim, se esse curso está transvertido, assim, de alguma forma, para se ensinar a angariar pacientes, nunca vi nenhum, mas eu tenho plena convicção que ele vai bater no que eu já falei aqui, vai vir de encontro ao Código de Ética, ao artigo 20. É bem possível que o ensinamento como você vai atrair clientes, colocar preço como forma de propaganda, propaganda sensacionalista, e assim, eu estou julgando sem nunca ter visto, mas então considerando que se for dessa forma, com absoluta certeza, estou falando do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, é um curso que é totalmente improdutivo, mas se for na vontade de aprender, né, o que talvez uma supervisão com algum profissional mais experiente também já é uma falha que talvez um profissional mais experiente supriria, né? Marconi, essa questão que você traz, os comentários da Maria Adélia e do Rafael, elas vão dialogar com o que a Graziane comentou, né? Graziane Cristina da Silva. Ela vai dizer assim, eu já vi plataformas que distribuem descontos por acesso a determinadas páginas, do tipo, curta tal matéria e ganhe uma sessão na plataforma X, né? Ou outras associações, como a gente já viu lá na COI, né? Por exemplo, um atendimento psicoterápico vinculado a um serviço, sei lá, de beleza. Enfim, então, assim, essa conexão nada razoável, né? Entre a psicologia e algumas outras ofertas, né? Como se fosse um balcão de negócios, né? Ganha aqui tal vantagem, né? Então, isso é bem complicado nesse sentido. Ou então também, Fabrício, a questão da previsão taxativa de resultados também, que está lá no artigo 20 do Código de Ética também, de se fazer pacotes de sessões, ganhe promoção de 4 pacotes, preço X, né? 4 sessões é um pacote, preço X. E se 6 e não 8, né? Os múltiplos de 4, e como ficaria? Será que isso está bem colocado lá no contrato? Enfim, esses são os desafios que muitas vezes essas plataformas apresentam, né? Sim. Posso colocar mais algumas perguntas, Maria Adélia, Rafael? Tranquilo? Olha só que chegou aqui para a gente. Olha, a pergunta da Regina Siqueira. Sobre plataformas, há alguma realmente que ofereça um serviço seguro? Poderiam dizer aqui? Acho que a gente não vai saber, né? Vocês já disseram que não acompanham. Mas eu acho que a Maria Adélia dá uma dica importante, né? Se aproximar de pessoas que pesquisam o tema. Geralmente, pelo menos as que eu conheço, estão todas vinculadas às universidades, né? Então, assim,
talvez para a gente se aproximar de uma discussão mais amadurecida com relação ao atendimento online e atrás de quem está pesquisando sobre isso, né? Então, acho que as universidades são os melhores lugares para a gente buscar, né? Porque a gente sabe que a internet está cheio de coisas maravilhosas, né? Que a gente vai resolver a nossa vida em um clique. E a gente sabe que demora uma vida para resolver a vida, né, gente? Olha só, o Vinícius Neves mandou aqui para a gente. Boa noite a todos. Gostaria de saber justamente isso. O que observar na hora de participar de cursos sobre psicoterapia online? Eu acho que o pessoal está bem preocupado com essa questão. Olha, minha resposta é curta e grossa. Desculpa, Maria Adélia. Aspectos éticos. Pronto. Não te entendi, Marconi. A minha resposta é curta e grossa. Aspectos legais, éticos, mantenha o foco na ética. Sim. E eu já diria que é para seguir a lógica da literacia midiática, né? Hoje em dia a gente precisa aprender quais são as fontes, quando a gente vai ver informações no geral, navega no meio dessas informações. Então, você tem que ver qual é o currículo das pessoas envolvidas. Por que essas pessoas são críveis? Elas têm passagem pelo método científico ou alguma passagem na academia, elas entendem como é que funciona essa transmissão de conhecimento criteriosa. Então, tem que ver quais são os envolvidos no curso e o currículo dessas pessoas, sim. Se ligado à academia, ao curso, mais chances de ser uma quente. Né? Se há algo solto por aí, eu não sei o que o Rafael vai falar, mas ele está ligado à academia, ele está vinculado a uma instituição fortíssima, que é o CNPq também, e ele vai falar algo parecido. Não, concordo plenamente, Maria Adélia. Acho que a internet, ela dá voz e visibilidade para muita coisa interessante, né? Porém, usando seus próprios critérios. Né? Então, por exemplo, que anúncios, geralmente anúncios pagos, né, que vão dar preferências para as pessoas que pagam mais aqueles leilões automatizados de publicidade. Né? Então, é isso que vai dar mais... Esse é o critério de visibilidade nas redes. Né? E também número de curtidas, compartilhamentos, que é um critério, né? Porém, na psicologia a gente tem toda uma outra trajetória de discussão, né? Que vem uma lógica não tão compatível com essa, né? Que é a lógica da academia, né? De discussões que vão ser dialogadas com pares, né? Tem aí as pós-graduação, mestrado, doutorado, a própria graduação em si, então, que cria um ambiente de compartilhamento e discussão de informação, né? E aí eu compartilho da ideia que esse é um ambiente mais privilegiado para conseguir informação mais quente, né? Porque os outros critérios podem te levar a uma fria, com certeza, tanto uma fria conceitual, né, e também uma fria ideológica, né, nesse sentido de que tipo de anúncio que eles vão estar colocando e que tipo de curso vão estar oferecendo. Gente, eu pulei uma pergunta aqui da Andressa Ferreira, desculpa, viu, Andressa? Ela coloca aqui para a gente. Acho que tem algum áudio aberto aí. Acho que é do Vitor. Vitor, dá uma olhadinha no seu áudio aí, por favor, que nós estamos assistindo televisão junto com você. Vamos lá. A Andressa mandou uma pergunta para a gente aqui, importante. Ela vai dizer o seguinte. É obrigatório ter consentimento assinado pelo responsável de um paciente menor de idade que vai ser atendido online? Como fazer para elaborar e adquirir esse consentimento do responsável? Bem, como é que é o nome? Desculpa, Fabrício, quem perguntou? Andressa. Sim, Andressa. É obrigatório. Como a gente bem disse, o atendimento remoto online ele não exime das outras resoluções. O Código de Ética ele traz no seu artigo 8º sobre a questão da autorização de pelo menos um dos responsáveis, e a resolução 11 de 2018, ela novamente ela aponta
sobre esse consentimento expresso, está lá no artigo 5º da resolução, ela fala desse atendimento expresso. Inclusive, a gente orienta que, em casos de litígio, quando tiver alguma briga, alguma discussão jurídica, né, entre os dois responsáveis legais, que se peça a autorização dos dois. Não é obrigatório. Por quê? Tanto a Resolução 11 de 2018 como o Código de Ética fala de pelo menos um dos responsáveis. E aí, como que se consegue isso? Eu sou contra essa política de dar exemplo, porque quando a gente recebe um exemplo, nós nos limitamos na possibilidade de criar e fica preso só naquilo. Mas eu vou falar 2 ou 3 formas aqui que é possível de se adquirir esse documento. Tem que ser escrito, tá? Expresso. Dependendo da viabilidade, enviar um documento, uma autorização para a pessoa, um dos responsáveis preencher e encaminhar, você manda pelo correio, ele chega, ou você envia um documento por e-mail ou pelo WhatsApp, a pessoa imprime, assina lá e retorna para você. Então, assim, a forma, ela não tem uma forma descrita em nenhuma norma, mas que é obrigatório ter, sim, respondendo a sua pergunta dos 2 lados. Tem que ter e a forma vai do que for viável para o psicólogo. Inclusive, eu dou uma dica aqui para todos os colegas, existe uma resolução, que é a 11 de 2018, que é referente a essa temática que a gente está discutindo aqui, mas tem uma resolução que eu particularmente considero bem melhor, ela é mais rica, que é essa resolução CFP 11 de 2018 comentada. Se vocês digitarem na internet, facilmente acha aí a comentada, eu acho ela mais legal para poder ler, sabe? Mais rica. Nós temos um comentário aqui também, Maria Adele e Rafael, que vai trazer um pouco algumas questões que vocês marcaram, que é da Mareni Gonçalves. Ela diz o seguinte: boa noite, sou Mareni, do Quilombo do Mato do Tição, em Jabuticatubas. Uma cidadezinha bem próxima aqui de Belo Horizonte, Maria Adélia. Como foi mencionado a respeito das dificuldades enfrentadas em relação à tecnologia, à internet, principalmente na zona rural, só para ressaltar, eu moro em uma comunidade quilombola, no interior, e é uma luta muito grande nos acessos. Há pouco tempo a fibra ótica chegou, por volta de 1 mês, tendo um resultado muito significativo, pois todos da comunidade podem ter acesso ilimitado, principalmente em relação aos estudos. Esse semestre estou um pouco mais tranquilo em relação aos interiores que foram bem complicados por não ter acesso à internet. Na verdade, a única que funciona é a HomeNet, com preço nas alturas. Então, é aquele ponto que a gente trouxe, né? Assim, é preciso pensar, né, nessas estratégias com relação às tecnologias para que elas possam ser acessíveis, né, aos nossos pacientes. Achei ótima a questão do atendimento telefônico, Maria Adélia. E olha que se isso acontece nos Estados Unidos, que vinham sendo bastante rigorosos com os atendimentos online, se vocês pudessem imaginar, mesmo a tecnologia que eles usam, ela tem que estar comprometida com todo um sistema de criptografia, como tudo da área da saúde nos Estados Unidos, né? Que é inacreditável, não dá nem para eu narrar aqui para vocês entenderem saúde lá, e agora enormemente sendo usado o telefone, e eu comecei a me dar conta disso, da importância com a pandemia aqui no Brasil, porque realmente veio de uma hora para outra essa situação, as pessoas sofrendo, sintomas aumentados de depressão, ansiedade, estresse, e não podendo ser atendidas, não podendo conversar com ninguém. Então, o telefone, numa hora dessas, é o que deve ser usado, e não, acho que esse é um outro caminho sem volta que se faz, e os Estados Unidos pretendem fazer esse movimento. Os psicólogos de lá querem que fique definitivo como coberto pelos planos de saúde esse tipo de atendimento. Então, acho que o mesmo deve acontecer aqui no nosso país, sem dúvida. Sim. Maria Adélia, queria aproveitar isso que você falou para trazer uma questão também para o Rafael. Rafael, eu acho, tomando esse ponto, né, de um cuidado, né, de um certo rigor com relação
ao uso dessas práticas, eu tenho a impressão que as pessoas que usam a internet, ou a internet nos passa a impressão de que ela é um lugar sem lei. E isso não é verdade, né? Isso está muito equivocado. E esse ponto que Maria Adélia traz é importantíssimo, né? Que pensar essa estratégia não é sem rigor, não é sem uma legislação, não é sem um cuidado. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso, né? Essa impressão que a internet dá que a gente está fora do nosso país e fora das leis que regem o nosso país. Sim. Antes de comentar, eu só mandar um abraço para a Marani, ela é minha aluna, né? Fico feliz de ela estar participando aqui. E é um desafio, né, gente? Essa questão dessa internet chegar para todo mundo para ter acesso à saúde, educação, né, e várias outras coisas. Então, a internet é cada vez mais considerado como um direito humano, né, que a gente teria que caminhar para um Brasil que tivesse uma internet de qualidade. Para a pergunta do Fabrício, né, sobre essa questão da internet e tudo, eu acho que é o que eu chamo dessa interdisciplinaridade ampliada, né? A gente vai ter que incorporar na prática da psicologia novos conceitos, né, esse de criptografia, né, entender como que funciona, por exemplo, uma criptografia numa videochamada, né, como que funciona uma criptografia no disco rígido, né, onde vai estar salvo os prontuários, né, autenticação de 2 etapas, pensando em informação na nuvem, né, como a gente cria estratégias de ampliar a segurança digital, né, e isso vai cada vez mais vai fazer parte da prática do psicólogo. É claro que a gente não vai aprender criptografia na faculdade, como fazer uma chave de criptografia, né? Mas a gente vai ter que entender esse recurso e saber identificar, né? Desde os elementos mais simples, né? Que é o cadeadozinho no navegador, né? Até mesmo poder dialogar com uma plataforma falando assim, olha, como que vocês vão garantir a segurança dos meus dados, né? Antes de contratar uma plataforma? É uma pergunta super interessante, né? E pensando também nesses dispositivos que a gente vai exercer nossa prática, né? Vai ser computador, né? Vai ser tablet, vai ser celular, né? Porque pensando na perspectiva também do profissional psicólogo, uma coisa é você atender online do seu próprio computador, porque você tem uma série de possibilidades de ajustes, né? Você pode mexer o monitor, né? Você pode mexer a câmera, né? E usar periféricos que vão trazer um conforto para você trabalhar também, uma tela confortável, outra coisa é atender o celular, né? Uma tela pequena, né? Que gera um cansaço visual maior, né? Isso são pontos também que precisam ser discutidos. Celular também que tem a porta do fone de ouvido, que é a mesma porta que carrega. Então, como você vai fazer para atender longos períodos sem estar no carregador, né? Então, são tudo questões, né? E também pensando na nossa presença online, né? Nós estamos online, temos Instagram, outras redes sociais, né? E aí, com qual regra e qual medida a gente vai estar nisso, né? Acho que é um ponto para discutir, assim, né? Eu, por exemplo, eu criei uma estratégia para mim. Eu tenho 2 perfis completamente separados. Um é meu pessoal, que eu posto foto das minhas cachorrinhas e tudo, tomando uma cerveja, né? E o outro é o meu profissional, que eu posto coisas da minha prática, das minhas pesquisas, do que eu tenho feito, né? Então, isso são estratégias que a gente tem que pensar, a gente tem que discutir. Acho que não tem uma regra pré-estabelecida disso, mas isso tudo gera impacto, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma discussão de uma professora, na verdade, eu não sei se é uma professora ou uma história que me contaram na graduação, não tenho certeza. Fiquei sabendo de uma história, né? Que era que uma terapeuta estava andando na rua, viu seu cliente e opta por atravessar para não ter esse contato de proximidade, né? Ok, foi escolha dela de um tempo atrás, né? Hoje no online isso já é completamente diferente, né? A gente está uma exposição 24 horas, né? Qualquer hora a gente pode ter contato com isso. E que elementos a gente quer construir dessa relação do online, né? O que a gente quer nos mostrar
nesse online, né? Aí fica como uma reflexão, assim, a gente não tem resposta. Não sei se a Maria Adélia tem alguma resposta sobre isso, né? Mas... Olha, eu vejo recomendações internacionais de se a pessoa está nas redes sociais com o seu perfil que não é o profissional, ela não deveria ter como regra número 1 não aceitar convite de paciente, o psicólogo. Eu não sei com relação à medicina, outras áreas da saúde, mas estritamente com psicólogos tem essa recomendação. E eu acho que essas fronteiras são muito menos claras na nossa cultura, aqui no Brasil, em comparação com a minha experiência no exterior. Por exemplo, no norte global, nos Estados Unidos, no Reino Unido, existe uma reserva um pouco maior dos profissionais com relação a isso, ao uso das mídias sociais, se mostrando e sendo amigo dos seus clientes, sabe? Tem essa separação um pouco mais clara do que aqui no Brasil. Então, tá aí todo um campo que é muito importante a psicologia se manifestar, toda e qualquer orientação de tão perdido que a gente está, eu acho que vem muito bem nesse sentido. Tenho mais 2 perguntas aqui para a gente já caminhar para o final, né? Que eu acho importante a gente responder. Né? Uma pergunta da Júnia, Júnia Lara, que também foi conselheira aqui do CRPMG, né? Colaboradora da COI. Ela está mandando uma pergunta para você, Maria Adélia. Boa noite, Maria Adélia. Você tem alguma referência bibliográfica que tenha relatos clínicos dos atendimentos online? Júnia, né? Júnia, até recentemente a gente tinha muito pouco material aqui no Brasil, né? Sobre terapia online. E agora eu acho que vai chover material. Por exemplo, acabou de sair pela Vetor Editora o Manual de Psicoterapia Online. Se não houver casos clínicos lá, vai ter muita coisa prática, né, o que os profissionais identificaram, como é que é o respaldo da literatura científica internacional. Então, recomendo. O que eu sei por agora é desse manual, recentemente publicado pela Vetor Editora, e eu não saberia dizer o que tem de bibliografia nacional sobre o tema. Eu sei que a Associação Americana de Psicologia, esse livro sim, tem um livro recheado de casos clínicos, publicado em 2018, somente sobre atendimentos psicológicos online. E é muito bom esse livro. Excelente. Até para vocês do conselho, ele mostra todo tipo de caso que pode surgir, como é que são resolvidas essas situações, como que psicólogos que atendem emergência lá fora se organizam em equipes que estão ali 24 horas disponíveis pelas online. Então, lá não é vedado esse tipo de atendimento, né, para urgência nos Estados Unidos, mas eles têm todo um esquema, todo um respaldo para fazer isso. E pacientes borderline que requerem esse tipo de atendimento o tempo inteiro, né? Também as equipes, também tinha essa dúvida no início se o borderline poderia ser atendido online. Ele pode, mas tem que ter um cuidado muito grande, né? De poder estar disponível se ele precisar, se algo acontecer. Então, em geral, a gente vê grupos de 3, 4 psicólogos juntos, dividindo essas tarefas com esses pacientes, para poderem estar disponíveis o tempo que esses pacientes precisam, né? A qualquer momento, digamos assim. Então, seria esse, Júnia. Eu não sei agora o nome, eu acho que é a única publicação da Associação Americana de Psicologia de 2018 específica sobre atendimentos psicológicos online. Acho que a Maria Adélia vai deixar o contato dela com a gente, né? Depois a gente pode passar para as pessoas interessadas, para estreitar essas conversas, né, Maria Adélia? Acho importante. Agora, tem 2 perguntas aqui que eu acho que eu vou endereçá-las direto para o Marconi, né, Marconi? Olha só, é uma pergunta... deixa eu voltar aqui, ver o nome, para não ser injusto. Da Carolina Melo.
que é com relação aos atendimentos online, e a tabela de serviços, né, de psicologia, né, se a gente pode ser, porque não tem, né, atendimento online naquela tabela, né, de serviço do psicólogo, né, se nesse caso, como é que a gente vai orientar com relação à cobrança. E aí eu já vou falar a segunda também, viu, Marconi, que é da Valdênia. Quando o paciente não tem acesso à plataforma como Meet, né, as plataformas mais Zoom e etc., podemos atender por chamadas de WhatsApp? Quanto à resposta quanto à pergunta da colega que fala pergunta, né, sobre a questão a Cristiane, da tabela de honorários, ela usou a palavra certa, que é nortear, porque a tabela, Cristiane, ela não tem essa obrigatoriedade de ser seguida, né? Então, ela é só um norte para nós, psicólogos mesmos. E a outra colega foi qual o nome, desculpa? Valdênia. Valdênia. Ela pergunta, então, se quem não tem acesso ao Meet se pode atender pelo WhatsApp, né? A resolução, Valdênia, ela fala sobre atendimento remoto, né? Então, pode ser qualquer tipo de comunicação à distância, até por isso mesmo é a nomenclatura da resolução. Atendimento por meio de tecnologia da informação e da comunicação, atendimento por TICs. Então, pode ser qualquer instrumento ou qualquer ferramenta que mantém esse contato à distância. Aí eu gostaria que a Maria Adélia também comentasse sobre esse aspecto. Sabe, Marconi, que no exterior, os órgãos que regulam os atendimentos online de psicólogos, eles também não discriminam as plataformas que podem ser usadas, porque elas vão modificando muito rapidamente. Eles são bastante sucintos na descrição do que é um atendimento à distância e informam que é com o uso de tecnologias da informação e da comunicação. Alguns desses documentos no exterior, eles são mais claros ainda, dizendo que também por telefonia, porque eu não sei muito bem onde é que é o divisor d'águas, mas se eu faço um atendimento via uma dessas redes de telefonia, Vivo, Claro, Oi, isso eu não sei se entra já de pronto nas tecnologias da informação e comunicação. Até gostaria de saber depois com o Rafael ou com o Marconi, mas alguns desses documentos no exterior informam todas essas tecnologias e telefone. Agora, as plataformas, isso jamais é descrito exaustivamente, né? Nem abordam. Aí, nesse sentido, gente, eu queria só trazer uma reflexão, que é o seguinte, o que acho que o Marconi falou no início, né, de conhecer as plataformas. Então, por exemplo, o WhatsApp, ele dá preferência para ligação tradicional à videochamada. Então, se durante um atendimento online, uma videochamada do WhatsApp, você recebe uma ligação pela sua operadora, o WhatsApp vai desconectar a videochamada para tocar a chamada tradicional. Então, por isso, talvez não seja a ferramenta mais adequada para o atendimento, né? Mas aí é claro que tem soluções, né? Você pode colocar seu celular no modo avião, conectar só no Wi-Fi, mas acho que, pensando nessa pergunta da Valdênia, né, o mais interessante é você conhecer a plataforma que você quer utilizar e ver os limites e possibilidades dela, né? Então, o Meet vai ter limites, possibilidades, o WhatsApp também, né, o uso do telefone, o uso do computador, né? Então, acho que é conhecer as ferramentas e ver mais a sua proposta terapêutica, né? Só complementando a fala dos colegas, assim, que é uma questão de escolha mesmo, de conhecer, porque muitas oferecem alguns recursos, outras menos, talvez isso pese mais na internet e a gente volta naquele aspecto lá, da colega que está lá na comunidade quilombola, passando por um processo de melhoria da internet, então, olhar todos os aspectos, né, possíveis. Gente, então nós estamos caminhando para o final, mas eu queria deixar uma última provocação. Primeiro, agradecer o Rafael, que ele lembrou para a gente que ainda existem pessoas que fazem ligação
eu achei que essas pessoas estavam extintas, que a gente só recebia o WhatsApp, mensagens por Facebook, né? Então, quer dizer, há esperança ainda para este mundo. Tem pessoas que ligam umas para as outras ainda. E eu queria deixar uma última perguntinha assim, para vocês dois. Qual que é o destino do atendimento online depois da pandemia? Bom, então começo eu. Já desde o ano passado, isso está sendo fortemente indicado que ela veio para ficar e vai, na minha estimativa, vai acontecer uma coisa híbrida, que vai ficar muito a critério de como se sentem mais confortáveis os pacientes, os terapeutas, com os atendimentos, e as pessoas que não tinham acesso até então, agora não tem mais desculpa para não ter acesso a tratamento. Inclusive, tem toda uma expectativa de que se não existia um profissional de saúde mental na localidade da pessoa, ela pode ir numa biblioteca daquela cidade, numa escola, no turno que não está funcionando a escola, e realizar em salas destinadas para isso, os seus atendimentos online. Isso já acontece há muito tempo na Inglaterra. Presenciei na biblioteca, numa biblioteca do bairro onde eu estava, essa oferta já acontecia há anos lá, das pessoas sentarem e terem numa sala privada o seu atendimento online. Então, o que acontece? Hoje em dia, os pesquisadores estão apontando muito essa necessidade de descobrir esses locais onde as pessoas que não têm como realizar um atendimento de suas casas possam ir, e não tem também um profissional de saúde mental nessa localidade, e realizem desses locais. Então, o futuro que eu vejo é realmente da ampliação do acesso ao serviço psicológico. Eu penso da mesma linha, assim, acho que vai ter espaço para todo mundo, né? Para quem quer ir para online, né? Seja cliente, seja terapeuta, né? E a gente vai ter esse desafio para adequar essa nova prática do online para a realidade brasileira, né? No Brasil tão marcado por essas desigualdades regionais, né? Como que a gente pode criar soluções, né? Seja de acesso, né? Seja de espaço físico, né? Afinal, não basta ter um computador ou um celular, né? Precisa ter um ambiente adequado para esse atendimento online acontecer, né? Então, acho que vai criar um desafio para uma discussão da psicologia, né? Como que a gente pode, esse online, ir para o território, né? Para o território onde as pessoas estão, onde está a vida das pessoas acontecendo, né? Eu vejo com muito otimismo, assim, né? Eu acho que a gente tem desafios, né? Técnicos, éticos, mas que tem uma possibilidade de ampliar a nossa prática profissional. Maravilha, maravilha. Maria Adélia, Rafael, muito obrigado pela presença de vocês aqui neste encontro online, virtual. Acho que foi muito interessante para vocês que acompanharam a nossa discussão. Ela vai ficar gravada, ela vai ficar na plataforma do YouTube. Então, quem não teve oportunidade, um colega que não pôde ter, não pôde estar aqui com a gente hoje, pode encaminhar para ele. Então, acho que vai ser interessante. Essa coisa do online tem isso, né, Maria Adélia, Rafael e Marconi, né? Se a gente fica aí pela eternidade nas redes sociais, né? Até alguém dar um clique na gente e refazer um laço. Então, agradeço muito, né? Isso foi bem importante essa conversa. Espero que a gente possa seguir conversando, né? Porque, como vocês disseram, é uma ferramenta que veio para fazer parte aí da nossa profissão, né? E aí eu faço uso, né, do lema da nossa 16ª plenária, pensar a psicologia em todos os lugares, né? Para todos, né? Mas é claro que uma psicologia em todos os lugares não é sem ética, não é sem orientação, né? Ela é antimanicomial, né? Ela preconiza os direitos humanos, ou seja, ela está em todos os lugares, mas ela está muito bem orientada e acompanhada daquilo que nos regula e nos orienta, né? Então, agradeço muito a vocês estarem aí com a gente hoje. Queria deixar alguns recados que competem a mim aqui enquanto
nem sei que nome que eu dou para mim, enfim, quem está aqui cuidando de agenciar este encontro, né, é dizer que está acontecendo uma pesquisa, né, o perfil da psicóloga e do psicólogo em Minas Gerais. É uma pesquisa super rapidinha, com 10 minutos vocês conseguem fazer essas respostas, que é muito importante, né, gente? Se a gente não sabe quem nós somos, como anos. Então, é importantíssimo que vocês possam encontrar com essa pesquisa. Está no site do CRP. Se eu não estou enganado, também existem algumas referências a ele no Instagram. Enfim, se vocês tiverem dificuldade de encontrar, pode ligar para a gente no CRP, que a gente manda o link para vocês, né? Então, é uma pesquisa muito, muito importante para que a gente possa fazer. Então, é um link, né, que vai abrir um formulário, né, que vai compartilhar, vai ser compartilhado no chat do evento. Não sei se já foi compartilhado, Carol. Se você puder colocar aí para a gente agora, que aí o pessoal pode ter um acesso mais fácil, né? Então, é muito importante essas contribuições que vão ser recolhidas aí por esse formulário, para a gente estar pensando aí a nossa psicologia, a nossa profissão. Convidar também, né, para alguns eventos que têm acontecido. Nesse mês de novembro, teremos vários, que são os pré-coreps. Né? No mês de novembro, nós vamos ter uma agenda grande. Também é possível acompanhar lá pelo Instagram do Conselho, também está no site do Conselho, né, toda essa programação, tanto pré-coreps virtuais como pré-coreps presenciais. Então, tem pré-corep para todos os gostos, né, para quem gosta aí do mundo online, para aqueles que gostam de um pouquinho mais de carne nos nossos encontros, né? Mais peles para a gente encontrar os nossos amigos e colegas. Então, novembro terá uma agenda que abrange todo o estado de Minas, né? Mais de 10 eventos, né, que vão tratar aí das questões da psicologia, organizado aí pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. E a presença de nós todos e todas é fundamental, né, que os pré-coreps vão nos orientar, né, o que a gente vai pensar, quais serão as nossas diretrizes, aquilo que é fundamental, né, para a psicologia nos próximos anos. Então, o Congresso Regional de Psicologia, ele é realizado a cada 3 anos, né, e em todos os estados da federação. E no ano de 2022 chega a sua 11ª edição. Essa instância colegiada é formada por representantes de psicólogos e psicólogas, de diversas entidades da psicologia e estudantes. Então, nesses pré-coreps, nós vamos poder eleger essas pessoas que vão nos representar no ano que vem, né, para esse congresso aí nacional. Então, algumas informações complementares vão estar lá no site do CRP. Enfim, eu já disse que a gravação vai ficar gravada, né, para a gente aí no YouTube, e agradecer muito aí a vocês todas e todos que estiveram aí conosco. Espero que vocês possam ter aproveitado muito bem o nosso encontro e deixar aí um grande abraço para Maria Adélia, para o Rafael, para o Marcone, né, que não está aqui perto de mim, em Belo Horizonte, e a todas vocês que estão aí nos escutando, né? Espero que a gente possa se encontrar em breve, mas como disse Maria Adélia e Rafael, essa ferramenta veio para ficar, também um laço afetuoso, um bom encontro, né, que o mundo virtual também pode trazer para a gente. E hoje, inclusive, aprendi com Maria Adélia que só a minha voz é suficiente. Vou até voltar a fazer aula de música, né, não precisa nem tanto da minha imagem, nem gosto tanto assim da minha imagem. Basta poder falar. Então, muito obrigado, né? Foi muito bom estar com vocês aqui nessa tarde, início de noite de quinta-feira. E, Fabrício, falando em afetos, deixar um abraço também quem pôde participar com a câmera aberta, né? Que torna essa comunicação muito mais próxima, né? A gente acaba conversando com a tela e vê as carinhas de algumas pessoas, é muito bom, né? Eu acho que enriquece essa comunicação. A gente que é professor, né, Rafael? Professor universitário sofre, né? Eu tenho depressões profundas quando entro numa sala de aula, eu só vejo siglas na minha frente, né? Enfim, gente, muito obrigado, né? E aproveitem bem aí os eventos que vão acontecer, dos pré-coreps, né? O site do CRP, né? Com um monte de material, né? E de orientações e de lives,
né, e de eventos que a gente tem feito ao longo aí desses dois anos, né, onde a pandemia nos fez se apropriar aí dessa nova ferramenta. Então, muito obrigado, boa noite a todas e todos. Boa noite. Obrigado, Maria Adélia. Obrigada a vocês. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal.